Bom dia, pessoal, tudo bem? Então, eu gostaria de mostrar aqui para vocês a, o que é jurisprudência e como se faz pesquisa jurisprudencial. Isso aqui é muito importante. Eu gostaria de compartilhar com vocês primeiro essa telinha aqui do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, né? E o interessante aqui, vocês podem ver, né? O que é jurisprudência? É o conjunto de decisões sobre interpretações de leis pelos tribunais. Então, nada mais é do que esse acervo decisório, esse conjunto de decisões que vai se criando a partir de casos que vão se submetendo ao judiciário. Então, tipicamente falando, nós podemos dizer que a jurisprudência, no seu acervo mais importante, são das decisões dos tribunais de justiça sobre algum caso. Os tribunais de justiça, basicamente, nós encontramos o Tribunal de Justiça de Santa Catarina, o Tribunal de Justiça de São Paulo, o Tribunal de Justiça do Paraná, né? E cada estado tem o seu Tribunal de Justiça. E lá tem o seu acervo decisório dos casos que foram submetidos, tanto da área de direito de família, direito de sucessões, direito de propriedade, responsabilidade civil, acidentes de trânsito e tudo mais, né? Então, jurisprudência é isso. Então, a determinada situação, né? Alguém invade a preferencial, né? Como é que se decide isso? Como é que a justiça, como é que a jurisprudência vem encarando isso? Olha que expressão interessante. E eu gostaria então de mostrar para vocês como que se faz pesquisa jurisprudencial. Então, aqui é o site do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, do Poder Judiciário de Santa Catarina, e nós podemos clicar aqui, olha só, pesquisa de jurisprudência, e vai abrir uma tela com um espaço em que tem a ementa, que é o resumo do julgado, o resumo daquela decisão, e o inteiro teor, que daí vai analisar o conteúdo daquela decisão e ver aquela palavra-chave. Então, nós colocamos aqui, pessoal, vamos, sei lá, né? Alguém nos questionou sobre divórcio e pelo regime de comunhão universal de bens. Universal de bens. Então, a gente coloca aqui esse critério e pesquisar. Vai encontrar, então, várias decisões envolvendo isso. Aqui, basicamente, né? Vou mostrar para vocês. Tem o número do processo, o relator do caso em que você tem a decisão, a origem de onde que vem essa decisão, desse caso, aliás, quem julgou no Tribunal de Justiça, quando que julgou, e o juiz prolator de origem, do processo originário que veio, por exemplo, de Forquilinha, quem que prolatou a decisão e depois, no tribunal, quem que decidiu, quem que foi o relator. E aqui vem o resumo. Ação de divórcio, alimentos, partilha de bens, regime de comunhão universal. Então vem aqui, aqui a divisão de maquinário, bens utilizados pela empresa familiar, e vai indo, né? E assim tem outros tantos, né? Mesmo no regime de comunhão universal de bens, é incabível partilha de imóveis em ação de divórcio quando houver indefinição acerca da posse, propriedade e remanescer discussão envolvendo interesse de terceiros. Aqui, nesse caso aqui, né? É fazer partilha de bens quando os bens estão no nome de terceiros. Pessoal, outro exemplo aqui que eu gostaria de compartilhar aqui do Tribunal de Justiça de São Paulo, que é o TJSP, Tribunal de Justiça de São Paulo, do Estado de São Paulo, e nós encontramos aqui jurisprudência. Então, nós colocamos aqui o termo que nós queremos colocar, vamos colocar, por exemplo, acidente de trânsito preferencial. Então, tem aqui, né? Colocamos, encontramos aí uma série de decisões, aqui, ação de indenização, acidente de trânsito, diz respeito à preferência no cruzamento sinalizado, né? E aí vocês vão verificar, então, que encontra, né, um exemplo de decisão aqui, né? Tem o número do processo, o tipo de processo, o relator, que lá no Tribunal de Justiça você tem uma decisão não por um juiz, né, mas por desembargadores e de maneira colegiada, ou seja, mais de um, né, 3 decidem. E aqui, por exemplo, o órgão julgador, né, 36ª Câmara de Direito Privado, uma decisão do dia 24/9/2021.
Essas câmaras aqui são frações do Tribunal de Justiça que apreciam determinados casos, né? Então, essa aqui é uma maneira de eu encontrar soluções para os casos. Então, por exemplo, você tem um assunto, o professor deu um tema lá, por exemplo, do regime de comunhão parcial de bens, uma divisão patrimonial, uma dúvida e tal. Eu posso fazer uma pesquisa jurisprudencial, ver como está decidindo a justiça. Um último exemplo da justiça do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. E aí nós vemos, por exemplo, vamos colocar aqui, né? Divórcio, regime de separação de bens que nós vamos analisar, né? Aqui mais uma vez, ó, ementa, que é o resumo, inteiro teor, que é a completude da decisão, a decisão na totalidade dela, né? Então vocês vejam aqui que vai puxar esse acervo decisório aqui, buscar, né? Então, localizando aí as decisões. Todos os casos aqui, ver íntegra da ementa, né? Então, tem aqui divórcio litigioso, separação de corpos, aqui não é, mas nós temos aqui a possibilidade de localizar situações precedentes de análise daquele assunto que nós estamos falando, né? Partilha de bens, podemos colocar, mas não ficou boa essa pesquisa, né? Não apareceu nada aqui para mim, então posso colocar aqui partilha, imóvel, né? Ali, olha só então, né? Ausência de prova, deixa eu ver aqui. Ó, olha só que interessante. Ação de divórcio litigioso, imóvel adquirido por herança, partilha, descabimento, separação fática anterior ao falecimento da genitora ré, né? Da genitora da ré. Então veja como que se encaixam, né, situações temáticas e as decisões. Claro, aqui eu não estou entrando no mérito, explicando a pesquisa e tudo mais, mas os temas que se submetem à pesquisa jurisprudencial, vocês vão ver aí com calma, né? O professor deu um tema, deu um assunto. Por exemplo, a aplicação da súmula 377 no regime de separação de bens, né? Então, vocês pegam aquele tema, pegam aquele assunto, colocam na jurisprudência e vocês têm uma análise, uma explicação em cima de um caso que já apareceu. Olha que fantástico, né? Então, valorizem muito a jurisprudência, saibam pesquisar, e o segredo para a pesquisa jurisprudencial é saber muito bem identificar termos relevantes, né? Textos que são relevantes para fazer uma boa pesquisa jurisprudencial, ok? Muito bem, está explicado aí para vocês.